Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Geração NFL. Estamos de regresso depois de uma paragem de 2 semanas para entrarmos aqui em grande à conversa sobre o mercado livre da NFL. Tivemos muitas mudanças, novas equipas, novos jogadores aqui a encontrarem novas realidades e vamos entrar para essa conversa. O meu nome é André Amorim, Pedro Fernandes, Nuno Félix aqui para mais um bom momento. Meus amigos, como é que vocês estão? Sobreviveram a estas alterações todas? Epá, eu acho que sim, porque é aquele. Entretanto, até agora aqui tivemos um bocadinho a navegar, à deriva, um bocadinho sem saber o que é que havíamos de esperar para este novo ano. E isto é confirmações. Temos confirmações de equipas que estão a dar all-in, temos equipas que, pelo contrário, se calhar não tanto, umas que já meteram Estão a fazer punt, não é? Estão a fazer basicamente, há umas que estão a mostrar qual é a estrutura para os próximos 2 meses a contar com o draft, e há outras que são incógnitas completas. Por isso, acho que temos um bocadinho mais de certezas do que é que devemos de esperar, pelo menos nestes próximos 2 meses, e isso é porra. Sim, começa a haver alguma definição, principalmente no carrossel dos quarterbacks, não é? Ninguém estava. Vocês estavam à espera do Sam Darnold? Depois da troca do Gino, Está sim. bem, Mas, está bem. até- Quando Já lá sai. vamos. Estás-te a antecipar. Estás a entrar no carrossel antes do tempo, não é? Isso chama-se passar à frente da fila. É uma entrada ao Nuno Félix. É assim. Ah, Nelson. Nelson. Xalabé. Xalá. Mas é verdade. Eu fiquei agarrado aqui um bocadinho com o que o Pedro disse. Há equipas que realmente se reforçaram muito bem. E nós, no final deste episódio, mais próximo do final, vamos falar daquelas que nós achamos que de alguma forma se destacaram com as movimentações que fizeram. Houve equipas que nem por isso fizeram mesmo esse punt. Se calhar estão a pensar já em 2026 e o ano 2025 é para desenvolver os seus jogadores e a sua cultura, mas houve equipas que realmente também nos surpreenderam, talvez com as movimentações quer do quarterback ou enquanto estão à espera do quarterback. E já agora deixar aqui um disclaimer, aliás, 2 coisas antes de arrancarmos para a conversa. A primeira é que estamos a fazer aqui o episódio e entretanto pode haver aqui alguma ligeira alteração ou alguma movimentação que nós possamos não abordar. E também não vamos conseguir abordar todas porque são mesmo muitas. Por isso vamos nos focar aqui nas principais. E a segunda, o Pedro Fernandes tem um pedido de desculpa para fazer. Pois tenho, porque só agora que estávamos a chegar perto da data aqui de fazer o episódio é que me lembrei que eu ainda não mandei o troféu para o Goras. E portanto Agora vai aqui, 88. vai aqui o meu pedido de desculpas muito sincero, porque foi esquecimento total, mas não passará desta semana. És tu a Ok? não enviar para o Goras e é o Amorim a não pagar o que deve. Ainda não jantei realmente. Exatamente. Aliás, calma, eles não jantaram ainda. Eles não jantaram. Exatamente. Já está combinado. Estava, já se remarcou, isto parece, é uma cena a Pedro Fernandes. Não me compares. E Não aí, olha, o compares. insulto ficou de Isso é um cara. grande insulto. Daqui a nada vou levar só o Pedro Afonso da jantar. Não, paga o que deves, Mas vou pagar. Está agendado para dia 3 de Abril. Acho que o Pedro pode. Sim, 2 dois ou ou 3. três. 2 ou 3. Sim. Mas está feito. Não é dia das mentiras. Não é dia das mentiras. E vamos ver qual é que vai ser a mentira que o Pedro nos vai dar nesse dia, não é? Não vais dar? Acho que não. Nesse Não tipo, sei, vamos ver. pela primeira vez vai dizer a verdade, Uau. não é? Uau. Uau. Isto é permitido em podcast, em live e tudo mais? Ok. Isto é só Tá a ponta do iceberg. Há muito mais. Mas olha, vamos então olhar realmente aqui para o mercado livre. E eu tentei transportar isto para temas, ok? Porque lá está, temos muitas movimentações, mas tentei fundamentar isto aqui um bocadinho por temas, falar um bocadinho do que é que isso representa, ou o que é que pode estar por detrás dessas decisões e de que forma é que isso também acaba por dar personalidade ou não à equipa para a próxima temporada. E vamos começar por uma das equipas que tiveram realmente muitas movimentações, todas elas de grande peso. Falo dos Minnesota Vikings, não é? Que adicionaram Jonathan Allen e Javon Hargrave para a linha defensiva, contratos massivos. Hargrave que foi dispensado pelos 49ers, Jonathan Allen dispensado pelos Commanders. Adicionaram Will Freeze e Ryan Kelly para a linha ofensiva, também grande contrato para o Freeze. E depois tem aqui o regresso do Aaron Jones, fizeram uma troca pelo Jordan Mason, no running back dos 49ers. Estão os Vikings aqui a carregar para uma corrida ao Super Bowl? Sim, eu acho que não há dúvida. A grande questão aqui acaba por ser, perdem o Sam Darnold e começam a reforçar as trincheiras, que foi aquilo que vimos que teve grande impacto no último ano principalmente, e que ganhou a batalha principalmente nos Eagles. A questão à volta do Sam Darnold acabam por ter J.J. McCarthy ali à espera. Será que vão buscar o Aaron Rodgers, que ainda está aqui a ser equacionado?
mas a verdade é, vão buscar 2 linhas ofensivos que jogaram juntos durante muitos anos nos Colts. Eu não sei se o Will Fries acaba por ser o guard mais bem pago desta off-season. É entre ele e o Aaron Banks, acho eu, se não estou em erro. Aí, O Pois é. Tuni também sofreu reestruturação, mas acho que também não é tanto. mas é um ano também o Tuni, não é? Sim. Mas acabam por se reforçar muito bem, e acabam por ir buscar um Javon Hargrave que tu acabas por falar, que acaba por ser dispensado dos 49ers, que também é outra questão. Estes 49ers, o que é que fizeram? Para mim, os Vikings é que foram carregar em 2 pontos muito importantes. Primeiro, do lado ofensivo, por muito que Kevin O'Connell e aquele ataque tenha sido muito bom, eles não são uma equipa que em primeiro down consiga dizer eu vou correr 5, 6 jardas e corres pela pura fisicalidade da tua equipa. E eu acho que eles assim garantem isso mesmo. Se juntarmos depois que o Darius só volta de lesão, que eu não acredito que comece a temporada, mas quando voltar, eu acredito que eles são uma equipa que consegue fazer isso. Jordan Mason também tem essa capacidade para além do Aaron Jones. E eu acho que isso altera muito, especialmente se estivermos a falar de um JJ McCarthy. Tu tens de conseguir correr a bola. E depois, do outro lado, o Brian Flores esconde muita coisa. Do lado defensivo, eles ficaram com o Byron Murphy, mantiveram um cornerback, foram buscar o Isaiah Rodgers também, portanto um bocadinho mais também para o que o Brian Flores quer fazer, mas eu acho que o Jonathan Allen e o Hargrave é mais para ele. Ok, eu não quero estar a inventar sempre, às vezes os meus jogadores têm de ganhar um para um, e eu acho que é esse o objetivo dele com a vinda destes 2 jogadores, porque no final do dia eu parece que vou fazer uma coisa maluca, mas afinal não vou, e o meu 1 para 1 ganha defensivamente, e acho que assim conseguem ser mais dinâmicos. É um plantel com muito talento. Resta a questão do quarterback. Eu gostei muito do JJ McCarthy, muito perto do Caleb Williams e do Jaden Daniels o ano passado para mim. Claramente terceiro quarterback, e por isso estou muito ansioso para o ver nesta caminhada com os Vikings. Espero que eles não assinem com o Aaron Rodgers, sinceramente. Eu acho que é preferível teres o JJ McCarthy e daqui a um ano estás numa janela mais a séria porque ele teve este ano para aprender, do que propriamente ele continuar, neste caso, a não ser que ele esteja mal da lesão, não faz sentido o Aaron Rodgers. Sim, mas eles têm que adicionar alguém, isso é certo e sabido, porque neste momento o único quarterback no plantel dos Vikings é o JJ McCarthy, porque tivemos o Sam Darnold, já falámos aqui pós Seahawks, tivemos o Nick Mullins que assinou com uma equipa, foi com os Browns? Não, os Browns foi o... Não, eu acho que foi Jaguars. Foi Jaguars, pronto, foi Jaguars, e tiveste o Sr. Daniel Jones que acabou por ir para os Colts, por isso neste momento não tem segundo quarterback. Eu também acho, o Aaron Rodgers, já vamos falar mais sobre isso dentro de alguns momentos, mas acho que também não passa por aí. Mas acho que claramente são os Vikings a tentarem fazer uma coisa que a próxima equipa que eu vou introduzir também está a fazer, que é maximizar o contrato de rookie que tem no seu quarterback. Porque o JJ McCarthy não teve ainda nenhum ano de jogo, né? Teve a lesão ano passado, vai ser o titular este ano, e vai ter pelo menos vai dar 3 a 4 anos à sua equipa para conseguir meter as peças todas dentro do relvado sem ter que estar a pagar mundos e fundos a um quarterback. E a equipa que eu introduzo de seguida é uma equipa que também está a fazer isso, são os Washington Commanders, que acabaram por fazer grandes movimentações mais a nível de trocas, nomeadamente com uma troca pelo Deebo Samuel, que vem dos 49ers, o Laramie Tunsil, que vem dos Texans, e a grande movimentação, que podemos assim dizer, foi defensiva, com a aquisição de Javon Kinlaw num contrato de 3 anos, 45 milhões, um jogador que encaixa talvez no sistema defensivo que Dan Quinn gosta de ter. Esta maximização que os Commanders estão a fazer, ou estes passos, acham que são passos importantes ou que vão levar esta equipa, quem sabe, a dar o salto, que neste caso é de um final de campeonato, de um final de conferência para um Super Bowl? Sim, mas eu acho que podemos dizer que os Commanders acho que estavam adiantados. Portanto, eram claramente uma A equipa... mítica expressão, não é? Sim, acho que estavam um bocadinho adiantados, mas sem que sejam... Ou pelo menos eles não estavam adiantados, mas não era uma equipa que estava lá enganada. Portanto, estavam lá por mérito. Mas estavam a conseguir sempre fazer com que o jogo corresse mesmo muito bem. E agora, acho que Laramie Tunsil, acho que Deebo Samuel, eles manterem o Bobby Wagner também acho que é muito interessante. Eu acho que todas estas armas vão permitir ser uma equipa mais completa e que no final do dia, mesmo que o jogo não corra tão bem, vais conseguir ganhar jogos. A movimentação pelo Tunsil também permite mexer um bocadinho com a linha ofensiva, porque o Blake Fisher estava a left tackle, sólido, acho que nunca vai ser um Laramie Tunsil, mas tens a oportunidade de passar para a direita ou para o meio, portanto dá para brincar ali e teres o teu melhor 5
dentro de campo. E no meio disto tudo, o melhor guard deles, o Sam Cosmi, está lesionado, lesionou-se no final da temporada, por isso também vamos ver como é que é o retorno dele. Mas acho que são uma equipa muito mais completa e se chegarem à final da conferência, agora já não vão estar adiantados. Sim, eu pessoalmente não adoro a movimentação pelo Deebo Samuel, acho que Por uma quinta? inclusive é por uma quinta, acho que e espero que me prove o contrário. Acho que o Deebo Samuel o ano passado provou que já estava numa fase um bocadinho mais descendente da carreira, principalmente para aquilo que vai oferir em termos contratuais. Adoro a movimentação do Laramie Tunsil, trocado pela segunda vez. Acaba por ser uma movimentação interessante, e o Kinlaw mesmo assim também o acho um bocadinho caro para aquilo que acaba por ser. O Kinlaw não resultou nos 49ers, foi por um contrato de um ano, creio que 8 milhões para os Jets o ano passado. Creio que também acaba por não resultar muito bem nos Jets. Apesar de vir da sua melhor temporada, que resulta em 4 sacks e meio, não é? E eles têm lá o Daron Payne e o Jerson Newton. Eu arriscaria muito mais nessa dupla, e o Kinlaw como terceiro linha defensiva interior. Deixa-me só dar um contexto, porque eu acho que ele também é caro, mas o cap está cada vez mais a aumentar. Tu neste momento estás a pagar 15 milhões para um terceiro a linha defensiva, especialmente interior, que tu queres mais que seja até se calhar pass rusher, já não vai ser caro. Este ano já não é assim tão caro, e para o ano vai deixar de ser caro, porque a NFL tendencialmente vai continuar sempre a E aumentar. as próprias dinâmicas de college, que nós já falámos um bocadinho, e vamos falar muito mais se calhar no próximo episódio também, com a preparação para o draft, leva a que o próprio mercado livre também esteja diferente, não é? Já não vês as equipas a comprometerem-se a contratos. Acho que não houve nenhum contrato assim acima de 4 anos louco. E não houve muitos contratos de 4 anos. A maior parte dos contratos foram sempre de 3 anos, com estas questões de às vezes são contratos de 3 anos que na realidade é um contrato de 1 ano. Já vamos falar, por exemplo, do Sam Darnold para tocar nesse ponto. Mas aqui nos Commanders só um toque rápido. Eu, ao contrário, eu acho que o Deebo é um bom investimento por uma quinta ronda. Agora, acho que os Commanders continuam a precisar de outro receiver. Acho que continuam a precisar de outro receiver, porque o McLaurin, ok, lá para fora. O Deebo, queres que ele viva é na slot. Precisas de outro X, de outro receiver de sideline, que os Commanders não têm. Não é o Luke McCaffrey, que para mim é muito mais um Deebo de slot. Sim, mas tinham e deixaram sair o Dyami Brown. Eu sei que não é o mesmo tipo de jogadores que Não tu é que eles estás a referir, mas acaba por ser um jogador que também causou algum estrago, principalmente mais para o final da temporada. Sim, mas eu acho que eles vão buscar esse jogador no draft. Acho que de alguma forma podem ter isso projetado, mas na linha ofensiva em particular adorei a movimentação pelo Laramie Tunsil, e também o reforço das linhas defensivas, que eu acho que passa muito por aí o sucesso das equipas. Para mim, as equipas constroem-se de dentro para fora. Não é Bengals, mas também dá lá. Vamos passar aqui para o nosso terceiro tema, que é o carrossel dos quarterbacks. O Nuno já tinha dito, e eu vou ficar agarrado a esse nome, onde tivemos muitas movimentações, e para o ano vamos ter muitas equipas em realidades novas, ou melhor, muitos jogadores, muitos líderes de equipas ofensivas em realidades novas. Sam Darnold para os Seahawks, 3 anos, contrato de cento e poucos milhões. Justin Fields para os Jets, 20 milhões ao ano, aqui para o menino Justin Fields. Geno Smith trocado então dos Seahawks para os Raiders. Daniel Jones nos Colts. E depois temos aqui algumas equipas que precisam ainda de se resolver. Dentro destas movimentações, e a mais sonante obviamente é Darnold para os Seahawks e Geno para os Raiders. É Sam Darnold um upgrade a Geno Smith? Ele até se encostou. Sim, eu não sei se é propriamente um upgrade no agora, não é? Para esta temporada, mas acho que é uma grande aposta dos Seahawks num jogador que provou que é capaz de fazer. Vamos ver se a mudança de contexto o vai afetar ou não, e a mudança de armas já agora, porque tinha um arsenal completo nos Vikings que não vai ter nos Seahawks, principalmente depois da troca do DK. Ok, isso é tenso quando tens Jax, Cooper Kupp, Marquez Valdes-Scantling, que está totalmente dentro do sistema do Clint Kubiak. Mas Pois é. Mas pronto, E que já agora é um MVP maker, não é? Já agora. Todos os quarterbacks jogaram com o Marquez Valdes-Scantling nos últimos 4 ou 5 anos, tornaram-se os MVPs da liga. Só para a mim, dar contexto. Se olhares puramente para o quarterback, o Geno é claramente superior ao Sam Darnold. Agora, se tu olhares para o que aconteceu, eu acho que os dois quarterbacks acabam por estar bem, porque o Geno vai para um treinador que gosta muito dele, que é o Pete Carroll,
que eu acho que vê nele como, ok, eu vou começar a construir a minha cultura com o Geno Smith e, portanto, é com ele que vamos conseguir talvez dar um passo um bocadinho mais além do que aquilo que iríamos dar com outro quarterback qualquer, Minshew, o que seja. E o Sam Darnold vai com o Clint Kubiak, que já trabalhou com ele nos 49ers e que é claramente o melhor quarterback para aquele sistema do que propriamente o Geno. E acho que o facto de ter o Jax, o Njigba, ter lá o Cooper Kupp, o Valdez Scantling para esticar o campo, finalmente se calhar vamos ter o jogo de corrida a aparecer a sério nos Seahawks, vamos ver. Acho que ambos os quarterbacks ficam bem e acho que o Mike McDonald vê isto como eu não preciso que o Sam Darnold seja o salvador da pátria. Aliás, ele viu os Ravens durante muitos anos. Joe Flacco não era salvador da pátria, mas não deixavam de ser uma equipa. Cumpria, não é? E eu acho que é mais por aí do que propriamente ele quer que o Sam Darnold seja, até a ver o seu Lamar Jackson para despoltar todo o ataque. Eu não sei se tu te recordas quando anunciaram que o coordenador ofensivo dos Seahawks ia ser o Kubiak, nós comentámos, mas o Geno não é nada... Não dá. Não é dentro deste sistema, não é? E genuinamente não projeto é que eles fossem fazer a troca do Geno, mas quando vi a troca, percebi logo o Sam Darnold vai para Seattle, porque ele encaixa neste sistema, ele sabe trabalhar dentro deste sistema. Para mim o grande tema com os Seahawks, e estamos a falar da maximização dos contratos dos rookies quarterbacks, os Seahawks têm um problema para mim na linha ofensiva, que não endereçaram, não estão a endereçar. Não podemos falar disso. Podemos e devemos. Então, Todos os anos é a mesma coisa. É não vale este a pena ano que falar. vai entrar o jogo de corrida e eu penso, Não- mas com que Não linha vale a pena ofensiva é que falar vão da linha correr? ofensiva dos Seahawks, Não, porque não, aquilo é um imagina. cemitério de jogadores. Imagina. Há 10 anos que tu falas. A linha ofensiva tem Mas melhorado. tu imagina o Charbonnet e o Kenneth Walker a correrem atrás de uma boa linha ofensiva. Porque eles sem uma boa linha ofensiva fazem. Não é? Exato. Mas genuinamente para mim é esse o tema. Mas respondendo à pergunta de forma óbvia, para mim é um upgrade dentro do sistema do Kubiak. Da mesma maneira que o Geno é um upgrade para os Raiders dentro de qualquer quarterback que eles tivessem o ano passado e dentro, por exemplo, de um Sam Darnold a trabalhar com o Chip Kelly, que eu acho que não ia dar de todo. E já agora, Raiders, sou a equipa que vai buscar um quarterback no draft. Não acho que com a sexta. Não acho que com a sexta. A menos que aconteça aqui uma coisa louca, não é? Para mim, eles terem ido buscar o Geno é porque dizem que não há quarterback nenhum na sexta pick que eu quero. Sim. Mas este ano eu acho que estás perante um draft diferente em que podes ter muitos quarterbacks a serem escolhidos em segundas e terceiras rondas e não necessariamente na primeira ou nas quartas, que é o que costuma acontecer, não é? O Russell Wilson foi quarta ronda, não é? Pronto, eu acho que o quarterback dos Raiders vai ser de segunda, terceira ronda e acho que eu confiaria na pessoa que vai tomar essa decisão, que não é o Pete Carroll, é o Tom Brady. O Pete Carroll sabe que isto é um aluguer dele, basicamente. Ele está lá 2-3 anos no máximo. E depois Sim, vai vai haver uma transição. Não, e a transição há de ser interna, acredito eu, há de ser projetada. Acho que há de ser projetada. Pegando no tema de Justin Fields nos Jets, não sei o que é dizer genuinamente, porque eu não acho que o Justin Fields é quarterback da NFL. Vai para um mercado duríssimo. Estão a reformular a Ohio State 2021, se não me engano, ou 2020, mas... Sim, volta-se a reunir com o Garrett Wilson e acaba por ser uma tentativa, uma nova tentativa do ressurgimento de Justin Fields, que teve a mesma proposta feita pelos Steelers, mas que parece que aquilo acabou por correr mal à última hora. Mas acho que os Steelers não lhe deram a titularidade, não é? E acho que os Jets lhe disseram que ele vai ser o quarterback da próxima época. Sim, porque os Jets veem o Aaron Glenn vê, ok, imagina, se nós conseguimos fazer alguma coisa com o Justin Fields é incrível. Até porque nós queremos é correr a bola. O Aaron Glenn vem com o sistema dos Lions. O coordenador ofensivo, se não estou enganado, é o Wank. Eu esqueci-me do apelido. que é o senhor, um dos senhores responsáveis pelo crescimento também com o Ben Johnson do jogo de corrida. É o Tanner Engerstrand. Não sei que se calhar é o da O-line. E basicamente... Era o passing coordinator dos... Também conhecido por Hank. Exato, conhecido por Hank. Hank Moody, era o Hank Moody. Tens de explicar tudo. Não, mas basicamente isto é uma tentativa de correr e correr mais um bocadinho a bola. Se o Justin Fields tiver de passar, olha, vai que é tua Garrett Wilson. Mas está ali. Olha, o Pedro Afonso... Ficou nervoso. Fez um Justin Fields. Não, mas está aqui. Por isso é que eu estava a fazer esta comparação, porque temos o Josh Myers,
temos o Garrett Wilson, que o Nuno já tinha dito, e o Jeremy Ninguém assusta, Ruckert. né? Tirando o Garrett Wilson, ninguém assusta. Não. E mesmo o Garrett Wilson, vamos ver, não é? Coitado. Mas pronto, acho que é aqui um tema. Pegando no Daniel Jones para os Colts, eu estou a pensar como é que vou colocar as palavras nesta sentença, tá bem? Porque eu acho que é Sentença é forte. sentença. Ou foste Eu ao acho que ele foi ao sentence. Diz. Não foste ao inglês? Não, é sentença. É mesmo É sentença. uma sentença. Ui. Porque eu acho que isto para um dos dois, para o Anthony Richardson ou para o Daniel Jones, é sentença. E o que é que tu Acabou. achas? E para E mim o que é que tu achas? é para o Anthony Richardson. Porque o Daniel Jones vai ser o quarterback titular dos Colts no início da época. Logo de início. Logo de início. Eu também acho que sim. O que se diz, e eu percebo esta narrativa, é que ele na realidade não deveria ser. Porque se ele for o titular e correr mal, vai toda a gente cair em cima do menino. E é muito mais fácil ele ser o suplente, o Anthony Richardson não funcionar e de repente Ou Daniel Jones vai. lesionar-se. Porque é o mais provável. Quarterback de cristal, é não o Richardson não durar uma época inteira. Portanto, o melhor para o Daniel Jones era, eu concordo aí, porque é muito difícil mesmo assim. Eu acho que os Colts conseguirem dizer que vão ganhar muitos jogos logo no início e que vai correr tudo bem, sem saber calendário, claro. É por isso basta um 2, um 1 em que claramente a culpa é dele, por exemplo, e começa logo a haver mídia a cair em cima, sendo que se ele puder entrar e faz um 1 nos jogos que joga, é muito bom porque salvou. Eu acho que a questão aqui é que o Anthony Richardson já provou aquilo, já teve hipótese, já tem jogo jogado na NFL e já provou que, principalmente na vertente de passe, que aquilo é um bocado complicado para o lado dele. O passo para a frente é complicado. Mas é engraçado, porque estava a ouvir aqui uma análise agora aos quarterbacks deste ano e eu estou na minha semana de análise de quarterbacks, sabem que é a minha semana favorita na preparação para o draft, que a comparação deste ano um bocadinho ao Anthony Richardson é o Jalen Milroe de Alabama. Uhum. E tu falaste do Anthony Richardson, quarta escolha do draft, tem todo o upside, pode se tornar um grande quarterback, mas o Milroe estás a falar para um quarterback de terceira, quarta, quinta ronda. O que é que mudou? O que é diferente há 3 anos atrás para agora? Não é? E estamos a falar de um ano em que tiveste, em teoria, bons quarterbacks. Estás a falar de um ano em que, em teoria, não tens quarterbacks tão bons porque vês de um super draft. Ou seja, acho que as histórias e muita história, a NFL vive muita história recente, influencia muito aquilo que pode ou não pode acontecer. Não é? E que acaba por ditar as oportunidades e a carreira, às vezes, dos jogadores. O Anthony Richardson, para mim, não dá na NFL pela questão mais de saúde, da questão de durabilidade, a questão também do profissionalismo que já lhe é apontado, de não ser alguém que chega a horas. Sendo que teoricamente está na sua melhor fase, não é? De profissionalismo. Se não aprendeu com o Joe Flacco. Isso é a narrativa toda que também que tu pegas depois também, porque vais a ver pessoas que escrevem bem mal e depois tu segues com o que queres. Yeah. Mas pronto, olha, vamos ver como é que esta história se vai desembrulhar, não é? E para pegar nas equipas que têm aqui ainda a posição de quarterback para resolver, temos aqui um conjunto, eu acho que 3 equipas, maioritariamente, que têm realmente que decidir o que é que vão fazer e podem estar à espera de um quarterback super profissional que demora o seu tempo a tomar a decisão. Falo obviamente de Aaron Rodgers e falo das equipas dos New York Giants, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Onde é que vai acabar por parar Aaron Rodgers? E nós devíamos estar a fazer este episódio com o Rodgers nos Steelers. Devíamos, pá, não faz sentido nenhum esta história estar-se a alongar. O próprio Cam Hayward já veio dizer isto são os Pittsburgh Steelers, eu não sei qual é, o que é que ele acha também que pode nós ser estamos a Vikings, já fazer. agora o Pedro Afonso projetou aqui, Sim. mas acho que... O Hayward disse mesmo, isto são os Pittsburgh Steelers, queres vir, vens, se não, vais fazer os teus silent retreats, dark retreats para o outro lado, meu. Isto não é... E é verdade, os Steelers orgulham-se de ser uma organização a sério, e se é uma organização a sério não vão estar à espera destas brincadeiras. E eu acho que se é para alongar mais, eu despachava o Aaron Rodgers, não quer saber. Não és opção para nós. Se continuas a alongar isto, nós temos de ter algum orgulho. Não é para mim. Eu concordo, eu acho que... Concordas com o Pedro? Concordo com o Pedro. Sim, É off-season. É off-season. Dá para fazer. Eu acho que, inclusive... Como é que é? Spotted alone. Foi apanhado sozinho numa praia com uns AirPods e com um cobertor. É que nem são AirPods, que ele tem fio. Imagina, está a olhar para o oceano. Eu acho que era a melhor opção para o Aaron Rodgers. Quer dizer... Os Steelers, mas sem sombra de dúvidas. Não, tirando os Vikings da equação. Eu acho que para o Aaron Rodgers... Os Vikings seriam um Brett Favre 2.0, não é?
Tal e qual. Era um arco de carreira, Tal e qual. tipo... Eu acho que os Steelers... E a relação dele com o Mike Tomlin, eu acho que era uma relação de transição interessante, não é? Eu acho que nenhuma destas... Há uma equipa que eu não disse aqui, porque para mim está fechado, ok? Vou já dizer aqui, estamos a 18... Estamos aqui em março, ok? Estamos aqui perto de entrarmos na fase a séria da preparação para o draft. Tennessee Titans, não há a mínima dúvida. Não há a mínima dúvida. É Cameron Ward o número 1. Por isso eu não disse os Titans como opção para o Aaron Rodgers por causa disso, não é? Sim, mas diz lá, para ti, o Aaron Rodgers, qual é que era a melhor opção? É Steelers, sim. Ainda não, para mais assinaste com o DK Estás Metcalf a no meter super Steelers, contrato. estás a meter Steelers e Giants só na equação. Estou a meter os Steelers, ponto. Yeah. Ele não quer ir para os Giants. O que é que ele vai fazer para os Giants? Genuinamente. O que é que há nos Giants? Tirando o Malik Neighbors, vai dar um ano de carreira ao Malik Neighbors, a fazer-lhe passos para a linha de scrimmage para ele depois ganhar jarda. Não, ele tem que ir para os Steelers. Acho que também é a melhor opção para os Steelers tentarem fazer alguma coisa, não obstante que os Steelers, que assinaram entretanto com o Mason Rudolph, acho que deviam ir buscar um quarterback também para o tentar desenvolver, se as peças caírem da forma certa. Não é? Já agora, DK e George Pickens na mesma equipa é espetáculo. E Aaron Rodgers. Sim, se E Aaron juntar Rodgers. tudo é... E um bando de bullies ali problemáticos. E imagina o Rodgers a não dar bolinhas a esses dois. Como é que esses dois vão estar na sideline? É chorar. De sonho. Vai ser a charar. A chorar. Não, mas vai ser obviamente aqui o tema, e quem sabe entretarmos aqui e amanhã temos a notícia dada de que o Aaron Rodgers está nos Steelers. E Russell Wilson? Vai para os Giants. Tu encolhias os ombros. Vai para os Giants. Mas não quer saber, está bem? Vai para os Giants, ok. Sim. Sim, é o mais não é? provável. Sim. O Russell Wilson neste momento vai para onde o Aaron Rodgers não quiser ir. Sendo que os Steelers, ele voltar para os Steelers era péssimo. Depois desta situação toda deles não o quererem, ele voltar para os Steelers é... Sim. E mesmo que o Rodgers não vá para os Steelers, eu não sei se o Russell Wilson vai para lá um bocadinho também por causa disto. Mas vamos aguardar para ver. Ainda dentro deste tema de maximização de quarterbacks e de proteger e tudo mais, temos de destacar aqui os Bears, não é? Porque, novamente, vivendo sobre a máxima, que eu digo muitas vezes aqui, construir equipas de dentro para fora, o Ben Johnson sabe e vai fazer uma troca pelo Joe Thuney e pelo Jonah Jackson, com os Chiefs e com os Rams, vai buscar o Drew Dalman, o melhor center disponível, em teoria, nesta classe de drafts, e depois na defesa vai buscar o Grady Jarrett, o Dayo Odanigbo, ou seja, carregando muito peso para a linha defensiva. Como é que vocês veem aqui esta construção de equipa por parte dos Bears? Ben Johnson, ele percebeu o que é que funcionou nos Lions. Percebeu o que é que funcionou nos Lions e vai trazer isso para Chicago. Porque ele quando chega para... uma das coisas que ele vendeu certamente à organização na preparação para ser head coach foi: nós vamos melhorar a nossa line logo, ok? Não vou esperar pelo draft, eu quero algo certo. E a realidade é que o Braxton Jones do lado esquerdo é no mínimo sólido, o Darnell Wright do lado direito, especialmente para o esquema que ele vai impor, acho que é muito bom. E por isso acho que é mostrar que é assim que se vai ganhar jogo. É o contrário totalmente do que se falava o ano passado. Falavas dos receivers e tudo mais. Vai ser o Caleb a passar a bola. Meda, não é? A passar a bola à maluca. Agora vai ser o Caleb a fazer handoffs. Eles têm lá o Johnson, o Roshan Johnson a fazer par com o Swift, mas não me admira se eles forem buscar, que é um grande draft de running backs, vão buscar alguém, não digo na primeira, mas talvez na segunda ou na terceira ronda. Pareceu que tu começaste a fazer parkour com o Swift. Não foi? Pareceu. E pode ser parkour na endzone, que vai ser touchdowns. Como... O Rashawn Johnson vai ser o David Montgomery. Agora pensa o número de touchdowns, por exemplo, que ele pode ter. Estás a dar dicas de fantasy já? Porque eu percebo muito de fantasy. Ainda bem realmente. que não ele. Exato. Caiu na armadilha, reparaste? Caiu na armadilha. Mas disse. Eu sou verdadeiro. Não, mas eu gosto de ver uma equipa tentar viver à cultura ou à identidade do treinador. Não é? Outra questão que nós falamos muito, que é uma equipa, é a personalidade do seu treinador. E os Bears, através do Ben Johnson, estão a tentar personificar isso com as escolhas que fizeram. O mesmo pode e deve ser dito dos Patriots. Mike Vrabel chega e genuinamente é das situações que eu estou mais interessado em ver o desenvolvimento, não só por causa do meu menino Drake May, mas também pelo Mike Vrabel em si, pela sua cultura e por aquilo que aconteceu a New England. Porque tu seres o top dog durante 2 décadas e de repente passas para a vassoura da divisão, da conferência, quero ver, não é? E os adeptos dos Patriots têm que estar contentes porque
super contrato a Milton Williams, um dos raros contratos de 4 anos, 100 e poucos milhões dados neste mercado livre. Foram buscar o Harold Landry aos Titans, foram buscar o Carlton Davis aos Lions, Robert Spillane, que vem dos Raiders. Qual é que vai ser a identidade dos Patriots de 2025? Tudo caro, mas para ser precisamente a cara dos Patriots, para ter uma defesa logo à Mike Vrabel, que acabava por ser aquilo que havia nos Titans. Tu mal te lembras um bocadinho do ataque, qual é que era a identidade do ataque dos Titans com o Marcus Mariota e com o Ryan Tannehill a determinada Era altura. correr a bola. Vai ser por aí, e depois mete um Carlton Davis do lado contrário ao Christian Gonzalez, com a tal capacidade de poderem jogar homem a homem, porque o Carlton Davis acaba por ser um ótimo jogador, acaba por ser para mim um bocadinho caro demais. Mas isto lá está. Harold Landry acaba por se juntar novamente também ao Mike Vrabel, e o Spillane para mim acaba por ser aqui um enforcer. Sim, um enforcer, mas aqui um wild card. Não sei, mas acaba por ser uma grande contratação. Ele primeiro ele começa nos Steelers, vai para os Raiders. Nos Raiders está com o Patrick Graham. Que acaba por também ter esse ADN New England. Eu acho que ele vê no Spillane o líder para ligar tudo. Para ligar os safeties que tem, os vastos safeties que tem, os corners e a linha defensiva, que tu não sabes bem como é que vai alinhar de um jogo para o outro. Porque tem tantos jogadores e a capacidade de jogar e de ser versátil vai ser muito interessante ver o Vrabel. E no final do dia gostei que eles também não fizeram overspend a ninguém, por exemplo, do lado ofensivo. Fala-se num grande contrato para o Godwin que não chegou a ser assinado pelo receiver, mas de qualquer maneira acho que não tendo nenhum receiver agora a sério para o Drake May, acho que está tudo bem na mesma. Sim, sendo que é o que tu estás a dizer, eles ofensivamente foram buscar o McCollins aos Bills e o Moses para a linha ofensiva, por isso acho que pode ser interessante a maneira como agora abordam o draft. Pode ser um draft todo ofensivo. Todo ofensivo, pode ser inclusive ele tem a terceira escolha. Certo. Inclusive podem ser uma equipa a fazer trade-down porque os jogadores estão projetados para o início, os jogadores maioritariamente defensivos, e tens a questão das corridas aos quarterbacks, não é? Por isso os Patriots acho que são um grande wild card para a maneira, a abordagem que podem ter agora no draft. Vocês viram o report de que os Patriots não quiseram ir buscar um DK ou um Davante Adams por causa da pressão que isso poderia causar no Drake May? Não vi. Achei super interessante, porque acaba pela pressão de ter que alimentar o receiver. Yeah. É interessante. Eu acho que eles estão e claramente até a mudar. São receivers vocais. Sim, não sim, só, sim. E não só vocais, mas mesmo a nível de linguagem corporal, eles dizem-te logo que estão chateados. Eu acho que lá não, está não Chris queremos Godwin, é um atleta que se percebe que é diferente. Mas não é? isso dentro da personalidade e da identidade está-me a dizer que os Patriots estão a dizer nós vamos desenvolver os nossos jogadores homemade, não é? Dentro de casa. Vamos ter não só um plano de ir buscá-los ao draft, mas vamos saber onde é que nós queremos que eles estejam. O Pedro diz isto muito. Daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Se não estiverem é porque não estão a acompanhar o nosso plano de desenvolvimento. E se assim for, se calhar não são o jogador que nós queremos dentro da nossa organização. Por isso os Patriots, eu estaria super entusiasmado, não já para o próximo ano, mas com aquilo que eles vão desenvolver agora nos próximos anos a nível de identidade. Mas vão dar um grande salto. Vão dar sim, também não é difícil depois daquilo que certo. Depois era de Gerard Mayer. Mas eu acho que vai-se perceber logo o cunho. Jerónimo Maionese, aquilo não correu muito bem. Mas olha, equipas que estão aqui a projetar, não é? Tens esta questão dos Patriots e vamos ter que falar de uma equipa que é a querida aqui junto de nós os três, os 49ers, que basicamente estão a ver aqui uma fuga de jogadores. Não é? Basicamente, Charvarius Ward saiu para os Colts, o jogador também passou por um grande problema pessoal e ele próprio já partilhou que estar em São Francisco mexia muito com a família dele depois de ter perdido a sua filha. O Fanga e Greenlaw vão para os Denver Broncos, Aaron Banks, um grande contrato para os Green Bay Packers, Jalen Moore e Elijah Mitchell vão para os Chiefs, dispensaram o Leonard Floyd, dispensaram o Javon Argo, já falámos disso. O Kyle Juszczyk também é dispensado, mas depois acaba por regressar, um dos poucos, Dom Sebastião. O que é que estão aqui os 49ers a fazer efetivamente? Tirando dos Eagles, o cap existe para todas as outras equipas. E a realidade é, Christian McCaffrey recebe muito.
o Ayuk recebe muito, o Kittle recebe muito, o Trent Williams recebe muito, Bosa. o Bosa recebe muito, o Fred Warner recebe muito, o Lenore recebe muito. Tu, a certo ponto estás a pagar top 3 a top 5 a tantas posições, é normal ter os jogadores de sair. Esta malta foi toda a receber muito. E já agora, muitos destes jogadores são escolhas da equipa, portanto é normal tu veres este tipo de reestruturação. Entre aspas, tens de continuar a fazer bons drafts para continuares a ter jogadores bons e baratos na tua equipa, mas acho que é perfeitamente normal. Os 49ers é que nós estamos à espera, às vezes até mais de contratações do que propriamente dispensas, e este ano tiveram de limpar a casa toda, o próprio Debo a sair, mas sinceramente acho que está tudo bem. Eu já tinha dito, eu acho que há um erro no contrato do Brandon Ayuk. Um grande erro. Acho que é um grande erro. De qualquer maneira, para o que eles estão a fazer... Ainda o podem desembrulhar, não é? Ainda fala-se Sim, disso. mas para o que eles estão a fazer, acho que faz todo o sentido estas dispensas todas. E sinceramente, muitos destes jogadores estiveram lesionados a temporada passada. E, portanto, os 49ers já sabem não contar com eles. Sim, e há aqui uma coisa. Vocês lembram-se, em 2021, quando a grande questão, o que é que os 49ers vão fazer com a terceira escolha do draft? Não é? E acabaram por hipotecar um bocadinho a sua realidade com o Trey Lance. Mas a grande história na altura era, não. O senhor... Estava a dar uma branca. John Lynch? Não, o John Lynch queria, em teoria, o Trey Lance. O Mac Jones? O Mac Jones, obrigado, Pedro. O Mac Jones é que era a grande escolha do treinador, não é? Em teoria. Mac Jones assina para ser o número 2, em teoria, dos 49ers. Imagina, vamos ver alguma coisa. Eles vão ter que pagar ao Brock Purdy, Certo. não é? Onde é que está o valor? Onde é que está o dinheiro? Se tu estás a falar com o Brock Purdy, quanto é que tu metias em cima da mesa para o Brock Purdy para não hipotecares ou para hipotecares o futuro da tua organização? Eu começava a tentar mostrar-lhe o valor que é para o Jalen Hurts ter aquelas armas todas. Então eu começava a tentar puxar logo um contrato mais a Jalen Hurts, com mais void years, portanto tudo muito mais lá para trás, o dinheiro todo para o quinto e sexto ano de contrato. E depois tentar aqui puxar qualquer coisinha à volta, sendo que eu acho que não podes entrar abaixo dos 50 vou-te milhões. interromper, porque entra aqui o agente, que é o agente Félix. E o agente Félix diz, essa conversa não me interessa. A mim interessa-me é que o Dak Prescott está a receber 60 milhões ao ano. Quanto é que vais pagar ao meu jogador? Tendo em conta tudo o que o Dak Prescott tem e tudo que as tuas capacidades, eu vou começar nos 45. Olha, ele já nervoso a Eu vou começar nos 45, sendo que mesmo abaixo dos 50 estás a faltar um bocadinho de respeito ao jogador e por isso acho que é complicado, mas tu tens de lhe mostrar os 45 com o que ele pode fazer. Pedro com o não resto do sabe dinheiro. negociar. Sim, mas eu acho que... Tu sabes negociar e depois é o quê? Oferece-lhe 55 milhões à cabeça. Não. Eu, genuinamente, eu chegava lá e metia-lhe 40 milhões em cima da mesa. E entrava um bocadinho na narrativa que tu apresentaste. E depois fechava por 45. Não lhe dava mais. Eu não dava mais ao Sim, Brock. E o ele Shanahan, fecha por metias o 45. Shanahan. Se não Tens- fechar, vou com o Mac Jones. Se ele não fechar... Diz-me uma coisa. Quem é que vai pegar no Brock Purdy? Tirando o Kyle Shanahan. Pá, ninguém. Sim, é esse valor, certo. é esse valor. Mas a questão é que tens muito... complicado. O teu problema é que tu sabes o que é o Brock Purdy. E o problema dos quarterbacks, É um bom eles recebem tanto porque tu não sabes nada do que é que pode ser a seguir. Portanto, o Goff recebe tanto porquê? Porque a possibilidade de não teres um Goff, que mesmo assim no máximo é o 10º melhor quarterback da NFL, é assustador. Portanto, tu perdes o Goff. Tu perdes o Brock Purdy, que se calhar no máximo, no top dele, é top 10, é o 10º na NFL. Não podes arriscar, meu. Certo. Mas imagina, tu vais ter... Eu acho que podes arriscar. Já No agora. final do Ainda dia para vais- mais estás a fazer Vais com o Jimmy G outra vez ao Super Bowl. E Não, perdes. imagina, o quarterback não o ganha Mac jogos. Jones tem todas as competências que em teoria um Kyle Shanahan gosta num quarterback a nível de processamento e de interpretação do jogo, com as suas limitações a nível do braço e com as suas limitações a nível físicas, ok? Pronto, mas não há uma disparidade absurda com o Brock Purdy. Até onde é que chegavas? O teto salarial a que chegavas? Pedro, Eu 45, eu fechava nos 45. Não. tens o Josh Allen agora com os 55, não é? Certo, Segura. eu nunca podia passar o Josh Allen. Há aqueles quarterbacks todos nos 53, 53, qualquer coisa. E eu tentava jogar por aí. Eu não tenho a certeza, porque há uns que é Nunca na 53,1. vida lhe dava isso ao Brock É, Purdy. pá, imagina, acho que vais ter que dar. Tem de ser, mano. Tens Não, o Trevor Lawrence a receber 55. Isso é um problema dos Jaguars para Certo, resolver, mas não é? isso é um Bem, argumento também. Mas são todos assim, praticamente. Epá, tu não podes simplesmente chegar e dizer eu não vou pagar. Yeah. Tenho o Mac Jones. 49ers vão ser competitivos este ano ou não? Claro.
Vão Continuam a ser ter um bom competitivos. plantel, continuam a ter um grande head coach, continuam a ter um coordenador defensivo que muita gente quer, se calhar, ou que se calhar não se importava Yeah. ter como head coach. E portanto, a continuidade está lá. Os 49ers não desaprenderam. E Yeah. continuam a ter top 5 de posição em muitas posições. Isso era uma narrativa que eu apresentava enquanto a equipa, ao meu quarterback, para ele, 45 milhões. para ele ter um valor mais acessível e permitir que a equipa continuasse a ser competitiva. Mas nós sabemos uma coisa, e nós aqui os três sabemos uma coisa: o dinheiro, todos temos um preço. Não é? Todos temos um preço e o dinheiro muda tudo. Não é? Que o diga o poeta do século XXI, Myles Garrett, que veio com uns versos muito bonitos de que queria sair da organização dos Cleveland Browns porque não via a equipa a dar o passo, a desenvolver-se, não sei o quê. Algumas semanas depois surge a notícia, um contrato de 40 milhões ao ano, tornando-se na altura, já o deixou de ser, o jogador fora quarterback mais bem pago da história da NFL. O que é que isto representa para Myles Garrett, que é um jogador que o Pedro tem aqui? O Não- Pedro escolhe-os não bem. representa- Deshaun não Watson, representa- Myles Fica mal Garrett. na figura. Não representa nada para ele, sem ser, eu agora sou muito mais, já era, sou muito mais rico. Pronto, ok, e continua E isso. vai fazer uma carreira de Hall of Fame em Cleveland sem ganhar Joe nada. Thomas 2.0. Sinto que o Joe Thomas não tem, nunca teve esta postura. É a única diferença. É uma carreira de Hall of Fame em Cleveland sem ter ganho alguma coisa. Vocês viram a entrevista dele ao Andrew Siciliano? A cara Vi. dele a dizer que sabia quem é que era o quarterback. Disseram-me quem é que vai ser o quarterback, então eu gostei mais. Então quem é que vai ser? Mas gostaste mesmo? Começa a Pá, fazer umas caras estranhas, aquilo- parece que está a ter um Não ataque. posso dizer, não é? Posso dizer. Muito complicado, muito complicado. Eu acho que ele vir afirmar que quer competitividade e entusiasmar basicamente todos os fãs da NFL, porque na realidade é um monstro, e depois ser vendido, Sim. ser vendido, verdade. Certo. Verdade. Mas imagina, nem temos a perspectiva da dimensão do jogador, não é? E já falámos disso. E a dimensão da organização. Porque para mim isso é outra coisa. Os Browns perderam uma oportunidade e estão a ser os Browns de sempre, não é? Que podiam de alguma forma ter utilizado a troca do Myles Garrett para se munirem para os próximos 2, 3 anos a nível de desenvolvimento Estrategicamente. e projeção, porque têm que assumir a determinada altura que o Watson foi um erro grave. Certo, mas não é? depois o Denzel Ward diz: "Então, mas estamos aqui a brincar o que é fora." O Jock diz: "Então, mas estamos aqui a brincar o que é fora." E qual é a leverage que tu tens a certo ponto? Portanto, estás a abrir uma porta também, e eu acho que isto vale muito para uma organização. Estás a abrir uma porta de que nós não estamos bem, os jogadores podem saltar fora. E eu acho que os Browns não queriam abrir essa premissa. Yeah. Eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro e acho que os Browns deviam ter considerado isto. Percebo o que é que tu estás a dizer, mas acho que uma coisa é a comunicação que passa cá para fora. Outra coisa é a comunicação que tu deves ter dentro do teu balneário e dentro da tua organização. E acho que era muito mais trabalhável essa do que o que eles acabaram por fazer. Se hipotecarem basicamente para os próximos 2 a E se 4 calhar anos. mais valia trocar todos esses assets e recomeçar. Yeah. Último tema dentro assim das equipas, e também de quem recebeu muito loló. Cincinnati Bengals. Finalmente pagaram ao Jamar Chase, tornando sim, superando o Myles Garrett como o jogador mais bem pago, com 40 milhões e pouco ao ano. Também pagaram a T. Higgins, ambos 2 contratos de 4 anos. Grande movimentação por parte do T. Higgins a ir buscar o agente de Jamar Chase para conseguir cozinhar tudo isto. A minha questão é, ficam os Bengals a dar ao ano 125 milhões a 3 jogadores, incluindo o Joe Burrow nesta mistura. Vão os dois jogar também do lado defensivo, o T. Higgins e o Jamar Chase? O que é que vão fazer os Bengals? Sim, para mim aquilo que me fica acima de tudo é a má gestão por parte do front office dos Bengals, que podiam ter feito o mesmo muito mais barato se tivessem atacado o contrato do Jamar Chase e do T. Higgins, por exemplo, o ano passado. Tinham conseguido tirar se calhar não 10 milhões por ano. Não, tiravas 10 milhões na boa. Pelo menos o Chase tiravas 10 milhões, porque até se fazes primeiro que o Jefferson, ficas pelos 35. Por exemplo, não ficas pelos 40. Entretanto, já tiveste 2 ou 3 receivers a receber. Por isso é que os contratos têm de ser no início. Deixa-me só dizer: 40 menos 5. Não, ele está a dizer 10 nos dois. Eu percebi. Isso disse eu. Certo, não, mas eu vou dizer no T. Higgins, porque o T. Higgins, entretanto, passa para um patamar que é o nono mais que bem ridículo, pago. Não é? É o nono receiver mais bem pago. Se tu fazes isto no início da temporada do off-season anterior,
tu tinhas jogadores a passá-lo naquela off-season e neste momento não acredito que Sim. ninguém o vá passar. Uma nesta. das grandes movimentações que eu adorei a nível de contratos foi a do Derek Stingley por parte dos Texans. Porque basicamente pagaram-lhe um ano antes, em teoria, do que deveriam pagar, asseguraram que o tenham durante mais 5 anos e pagam-lhe como o melhor jogador da posição, a nível de cornerback, mas que daqui a 1 ou 2 anos se calhar iam ter que pagar mais 5 ou 10 milhões em cima. Mais, porque com o reset que foi feito, na loucura do JC Horn também, não sei até que ponto é que eles não estão preparados para saltar a sério os contratos. Sim, Yeah. dão-lhe um contrato praticamente todo garantido, que é uma coisa que os jogadores acabam por querer, não é? Do lado deles, e acaba por ser só um contrato de 3 anos, ou seja, ótimo Mas trabalho. respondendo, pronto, ao que estávamos a falar dos Bengals. Os Bengals são a única equipa que eu acho que pode fazer isto porque com estes 3 senhores marca 40 pontos por jogo. Agora resta, e agora está-me a faltar o nome do senhor que veio de Notre Dame, que é o novo coordenador defensivo, Hart, qualquer coisa, se não estou em erro, que entretanto por acaso estive a ver. Forte a acertar isto. Estive a ver umas jogadas até por causa do Xavier Watts, do safety É o dos, Hank. o Xavier Watts. É o Hank Golden, não, é o Al Golden. Eu estava alto. Al mas é Hank Golden. Eu fiquei entusiasmado. pá. mas ele teve umas coisas por causa do Xavier Watts, do safety de Notre Dame para o draft este ano. E é um esquema interessante e vai ser muito engraçado de ver. Agora, se vai resultar na NFL é uma dúvida, mas tem de fazer um draft incrível, ou vários drafts incríveis, e acertar na free agency, que naquelas fracas, naquelas contratações de um ano, 5 milhões, 6 milhões, essas têm de ser a Zach Bond. Eles têm de arranjar 3 ou 4 Zach Bonds lá para o meio. Pergunta honesta, perdi-me na saga do Trey Hendrickson. Está para Pediu ser pago. troca, está para ser pago. Não sei como é que eles vão fazer isso, Pois. mas se calhar vão ligar aos Eagles e perguntar dicas ao Howie Roseman como é que vão gerir a questão do cap, não é? Não sei. Estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio, mas antes de fecharmos, perguntar-vos então aqui definitivamente quem é que são para vocês as equipas que, aqui em 3 categorias, ok? Aqui em 3 categorias, nós não conseguimos abordar todas, todas as equipas, nem todos os jogadores, mas que equipas ficam muito melhores depois do mercado livre? Cada um de nós pode dar uma equipa para fazermos aqui um top 3. Eu vou para os Bears. Porque no final do dia, quer para o ano ainda não consigas ir aos playoffs, por exemplo, estás a construir da maneira certa. E eu acho que agora sim é um plantel a sério e que tem futuro e consegues ver algum futuro na equipa. Olha, Patriots, acho que tem que ser. Começam a meter um plantel à medida do Mike Vrabel. É o ano zero do Mike Vrabel. Tinham muito dinheiro para investir, investiram no bem, principalmente na defesa. Acho porreiro, acho que vão ser uma equipa, se calhar não logo competitiva, mas um grande upgrade. Yeah. Eu vou para uma equipa que nós não abordamos, os Broncos, ok? Porque o Pedro tocou num tema que é desenvolver a equipa, desenvolver os jogadores. E os Broncos foram buscar jogadores para a defesa, que vai ser um problema. Jogar contra aquela defesa já tinhas lá um Patrick Surtain, já tinhas lá um Allen, um Zach Allen, já tinhas lá bons jogadores. Adicionares um Greenlaw, um Fanga e tudo aquilo que eles foram buscar, fete muita atenção àquilo que os Broncos vão fazer. E ofensivamente é desenvolver o que já têm desde o ano passado. Evan Ingram, muito bom também. Para os Evan Broncos, Ingram. para os Grande Sean Payton. aquisição. Que equipas para vocês ficaram claramente piores depois do mercado livre, ou porque não se movimentaram, ou porque fizeram movimentações que, na vossa opinião, são estranhas? Os Dolphins para mim não melhoraram, não sinto que os Dolphins estejam melhores. Acho que Yeah. a única coisa que eles fizeram foi o James Daniels, e eu acho que isso não vai para o maior problema que eles têm, que é a agressividade e a intensidade. Acho que o James Daniels é mais um sólido linha ofensivo, com uma personalidade mais pacata do que propriamente alguém mais dominante fisicamente, e por isso acho que não estão melhores, não o vejo melhores. Estão os jogadores todos um ano mais velhos, só, e perderam o Javon Holland, talvez o melhor jogador defensivo. Sim, eu acho que isto tem duas caras, não é? E falávamos deles há bocado, os 49ers. Eu acho que os 49ers tinham que fazer isto, mas ao mesmo tempo não entram para este draft com uma equipa melhor do que aquela que tinham. Portanto, acho que acaba por ser uma moeda ao ar. Isto pode correr muito bem, pode correr mal. Vamos ver. A minha equipa, também não falámos muito dela durante o episódio, são os Cowboys. Porque imagina, eu acho que para o ano tu estás a pagar 60 milhões ao deck. Tu estás à espera que o deck tenha uma época extraordinária
fazer a lançar bolas para o CD Vão Lamb correr a bola com o Javonte Williams. e a fazer handoffs ao Miles Sanders e ao Javonte Williams. Pá, perder o melhor guard da NFL, provavelmente a nível de consistência da última década, Mas é que no fácil. Zach Martin, que se retirou. Não sei mesmo, e defensivamente, ok, pagaram ao Odighizu, vão ter que pagar ao Micah Parsons, mas quer dizer, onde é que ficaram melhores, não é? Onde é que ficaram melhores? Não percebo os Cowboys, acho que são um desastre. Os Cowboys são um desastre, que já aconteceu, mas nós vamos ver continuar a acontecer, porque é difícil de projetar. Os Cowboys não gastam, como é que é? Não gastam mais de 6 milhões num free agent por Desde ano. 2016. É uma loucura. Sim, há 8 anos. Epá, E este ano foram buscar não sei quantas antigas first round picks para a defesa. Pá, é tão Mas engraçado. mas- Nenhum deles, que aquele tudo, um ano 5 milhões, 2 anos 6 milhões, portanto não vai a lado É. nenhum. Mas atenção, essa abordagem, eu não sou contra ela se tu tiveres o desenvolvimento dos jogadores. Claro. Mas não há desenvolvimento, não é? Não há desenvolvimento, inclusive num ano em que trocas de treinador, ainda que dês uma movimentação orgânica dentro Gostei da... do contrato do Turpin já agora, para os Cowboys. Certo? Mas isso nem conta como ataque, isso é equipas especiais. Equipas Sim, é um especiais, jogador especial, exato, é um jogador especial. Última questão. Alguma equipa que para vocês foi assim boa, sneaky good, ok? Sneaky good na abordagem que teve. Um dos melhores exemplos que tens de consistência são os Tampa Bay Buccaneers. Pá, a maneira como eles conseguem constantemente. Aquilo deve ser incrível estar lá, porque toda a gente renova. É muito raro alguém sair de Tampa Bay. O Godwin. Em Flórida também deve ser fixe. E o dinheiro, porque não tens os impostos que tens nos outros. Imagina, o Pardy só em impostos paga mais do que os outros todos juntos na Flórida. Mas por acaso é mesmo. O Godwin quer ficar, o Lavonte David quer ficar, o Bredson quer ficar do lado ofensivo. Tens cada vez mais tens constante renovação, tens cada vez mais. Tens o Baker lá também. Por isso mesmo, só mais pontos positivos. é o que Claro, eu não, vejo. não, claro que sim. Baker Rice. Vamos ver este ano. Terceiro OC nos Bucks é complicado. Crack. Mas basicamente acho que a renovação constante que eles conseguem fazer é espetacular. E se formos ver isto ligado aos grandes drafts que tem, o Jason Light tem feito um trabalho muito forte, acho que é muito positivo. É a identidade dos Bucks que continua a ser, e acho que é muito fixe. Foram buscar o Hassan Reddick, que acho que nesta defesa também é uma boa adição. Sim, o Chris Godwin tinha proposta milionária para sair e optou por ficar. Para mim, É feito Baker. Claramente. ainda não falámos deles, os Colts. Eu acho que os Colts acabam por investir pesado na defesa, principalmente com o Charvarius Ward e com o Bynum, que acaba por ser dos safeties mais caros da liga, mas é para a defesa que vai ser treinada pelo Luan Arumo. É obrigatório. Vimos a diferença de Luan Arumo com Jesse Bates e sem Jesse Bates. Yeah. O Bynum vai fazer de Jesse Bates. E adicionando a isso a questão do Daniel Jones. Se aquilo dá certo com o Daniel Jones, ganharam o mercado livre. Eu meto os Rams, ok? Eu meto os Rams porque desde as trocas que, por exemplo, mandarem o Jonah Jackson porque tem o resto tem a linha ofensiva resolvida, e depois irem buscar jogadores específicos sem precisarem de grandes loucuras, nomeadamente um Davante Adams dando um Cooper Cup que está em queda. O Davante Adams a receber bolas do Matthew Stafford vai ser muito interessante, não é? Por isso... O melhor contrato que eles fizeram é o do Puna Ford. O Puna Ford é um jogador impressionante. Impressionante. Por acaso, curioso, por causa desse contrato, veio à baila uma entrevista do Jason Kelce ou no início deste ano, ou que foi, ele disse: Puna Ford foi dos piores jogadores que eu já enfrentei. Complicadíssimo, porque tem uma questão de leverage que não, o Kelce sempre foi pequenino e isso ajudava a ir de baixo para cima, mas não conseguia fazer isso com um jogador como o Puna Ford, que é muito complicado, e vai colmatar a maior debilidade defensiva dos Rams, que é o interior da defesa contra a corrida. Eu acho que isso foi um contrato dos melhores contratos da Free Agency mesmo. Não acho que os Rams são uma equipa que Tens que foi meter o Stafford aí. sneaky good, e também o tema Matthew Stafford que se falava que se ele saísse ia para lá o senhor Aaron Rodgers. 2 minutos para o final deste podcast e nós já estamos a pensar, obviamente, além do mercado livre, no draft. Vamos voltar dentro de 2 semanas para falarmos um pouco sobre isso. Eu já me mandei aqui um bocadinho a meio do episódio que já estou na minha análise dos quarterbacks. Onde é que tu estás, Pedro? Ainda não comecei a nenhuma posição, ando a ver do modo geral vários jogadores. Por exemplo, comecei a ver o Xavier Watts de Notre Dame e tudo mais, mas ainda não comecei porque depois faço por posição a posição. Ainda não decidi qual é que é a posição que quer ver primeiro. Quarterback não vai ser, está bem? Não gosto.
Eu não gosto de estudar quarterbacks, mas o ano passado gostei muito porque era uma classe diferenciada. Este ano estou sem vontade nenhuma de estudar. É. Estou muito entusiasmado para estudar running backs, que o ano passado não estudei tanto, porque este ano a classe é uma loucura. Os meus gordinhos também estou sempre muito entusiasmado, adoro estudar online. Acho que é muito fixe tentar perceber a dinâmica, não só do ataque, porque depois é muito diferente jogar com um Chip Kelly ou com Dan Lanning a coordenar um ataque, portanto é completamente diferente. E por isso é fixe, eu estou entusiasmado. Muito provavelmente, e estive a trabalhar nisso ontem, vou começar pela linha ofensiva. Yeah. Eu este ano mudei um bocadinho o meu processo. Tá? Eu estava a falar disso com o Pedro antes de entrar, que é eu analisava determinadas competências. Obviamente, além de ver o vídeo, enquanto analiso essas competências, vejo também algumas entrevistas, nomeadamente dos quarterbacks que estão em posição de liderança, para perceber um bocadinho a sua comunicação, a sua capacidade de lidar com determinados contextos, e depois leio reportes de scouting. Este ano mudei um bocadinho, dividi por categorias, nomeadamente atributos físicos, e defino os atributos físicos por cada jogador. Tenho o nível competitivo e as competências mentais, ou seja, estas questões estamos a falar um bocadinho. Depois os elementos de liderança e depois outros, nomeadamente a questão das lesões, os reportes, as questões fora do campo, lesões, se tem elite traits ou não. Por isso, estou muito entusiasmado para fazer isto desta forma. Estou nos quarterbacks, como já disse. Já defini os meus jogadores para analisar, tenho 92 jogadores. Tens muito mais. Eu já percebi que há alguns que eu vou ter que adicionar, não é? Como é que tu selecionas os jogadores que acabas por... Vou posição a posição e vejo vários Top 100. Vários sites que é por aí. Só que depois a questão é, eu tenho para lá de 100, portanto eu depois não só entro, quem faz top 100... Tu vais às gems, não é? Vais àqueles jogadores... Eu gosto de ir buscar os Jellic Santos, a Texas Christian não sei de onde, o Marquise Bella, Florida Atlantic... Imagina, para ir buscar isto tem que dar uma lista louca. Eu só vou aí se conseguir finalizar as coisas antes em bom tempo, não é? Mas depois eu quero parecer aquele gajo que descobriu o moço da 6ª ronda. Eu sabia, exatamente. Eu sempre sou. Sim, sim, mas imagina, e sendo aqui também realista, tens, por exemplo, nos quarterbacks, tens a nível de projeções, tens o Jackson Dart, o Cam Ward e o Shedeur Sanders como os mais badalados. O nível de análise que eu vou dar a estes não é o mesmo que eu dou a um Dylan Gabriel. Claro que não. Obviamente. Certo. A mesma coisa quando olhamos, por exemplo, eu gosto muito de analisar receivers. Este ano acho que não vou estar muito. Não. Eu geralmente tenho sempre 15 receivers para ver. Eu este ano fechei nos 11. Tenho muito mais running backs do que o habitual. Tenho muitos edges. Tenho 15 edges para ver. A linha defensiva Onde é que tens o Walker de Georgia como edge? Não, eu não comecei. Tenho aqui na lista para ver. Mas não tens dividido por posição ainda? Tenho como edge. Ok. Tenho como edge. Para mim, e só de ver de cabeça, que é um dos que eu mais vi por causa de Georgia, para mim ele é o moço que era dos Patriots, o Jamie Collins. Sim. Ok. Mas só sou treinado pelo Bill Belichick. Por de resto não sei onde é que o vou colocar. Estou a falar pois tu tens depois esses jogadores, não é? Tens também... Tens esses jogadores que tu não sabes bem onde é que os... São jogadores de futebol americano, mas onde é que tu os colocas dentro do relevado, não é? Mas pronto, olha, isso é conversa para daqui a 2 semanas, onde vamos entrar um bocadinho mais a fundo aqui dentro desta temática. Chegamos então aqui ao final do nosso episódio, análise do mercado livre. Nós vamos regressar então, como já mencionado ali no início de abril, para começar a olhar para o draft, que vai realizar 24, 25 e 26 de abril. Obrigado a todos, excelentes semanas pela frente e até breve.